Dia pessoal, vamos a mais um tópico de um curso em milagres. Vamos falar hoje sobre a importância do perdão. Nós já sabemos, por todas as nossas lições anteriores, que o perdão é o coração de um curso em milagres. Nós estarmos aqui no mundo das ilusões, praticando o perdão, é essencial para o desfazer do sonho ou para o desfazer do nosso pesadelo. Então, lembrando que no momento da separação, no momento em que o Filho de Deus se sentiu culpado, Deus mandou imediatamente o Espírito Santo para salvá-lo. Então, o Espírito Santo existe na parte certa da nossa mente até hoje. E nós sabemos que o ego, ele pretende nos ajudar a livrar da culpa de duas formas, como já vimos anteriormente. Ou negando essa culpa, enterrando lá no nosso inconsciente, fingindo que ela não existe, ou projetando a culpa lá fora, projetando a culpa numa situação, projetando a culpa numa outra pessoa. Então, o Espírito Santo, sabendo que essa é a dinâmica do ego, então o que ele faz? Ele usa todas as situações que nós encontramos aqui no mundo das ilusões para reverter essa culpa, para que nós possamos reconhecer essa culpa e liberá-la. Porque é o desfazer dessa culpa que vai nos fazer desfazer o sonho de ilusão, que vai nos desfazer, vai nos ajudar a despertar deste sonho que não nos damos conta de que é um sonho e não a nossa realidade. Então, traiçoeiramente, o ego coloca a culpa lá fora. Então, toda vez que eu me deparo com uma situação que me incomoda, eu tenho que reverter isso para dentro. Eu tenho que olhar para aquela situação e dizer o que existe em mim que corresponde àquela situação. Só que muitas vezes nós podemos não conseguir ver essa correspondência. Então vamos dizer, nós vemos assassinato, nós vamos pensar, mas poxa vida, eu não sou capaz de matar, eu não sou um assassino. É verdade. Só que o mais importante para nós nos darmos conta nesse trabalho do perdão é que não é a forma como o conflito se apresenta para nós, e sim o significado, o conteúdo. O conteúdo é que nós temos similar dentro de nós, senão nós não nos afetaríamos por aquela situação. Então, vou dar um exemplo. Digamos, você vê alguém assistindo televisão, né? Isso é um fato, há alguém assistindo televisão. Passa uma pessoa e diz, olha lá, fulano vendo televisão. Fulano não tem nada para fazer. Então, isso é uma interpretação, né? A pessoa olha e diz, ele não tem nada que fazer, ele é um ocioso. Passa uma outra pessoa e diz, olha lá, fulano vendo televisão. Ah, tá vendo? Ele joga o tempo dele fora, fazendo uma coisa que sem importância, quando ele poderia estar estudando, poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo algo melhor. Então, essas duas situações, na realidade, são interpretações. Existe um fato neutro que alguém está vendo televisão, ponto. Vem um e diz, ele está perdendo tempo, e outro diz, ele é um ocioso. Isso é julgamento. Lembrando que a percepção não é o que os nossos olhos veem, e sim o que a gente interpreta. Então, como seria o caso? Como é que essas situações me afetam e como isso eu deveria aplicar o perdão para liberar a minha culpa? Se a pessoa que passou e disse que aquele ali não tem o que fazer, é um ocioso, é porque de alguma forma ela tem uma culpa dentro dela que em relação a se achar ociosa. Porque se ela não tivesse essa culpa dentro dela, achando que ela é ociosa, ela não veria isto nesta cena neutra que passou pelos olhos dela. Da mesma forma, o outro que passou e disse, lá, ele está perdendo tempo, é porque essa pessoa tem uma culpa dentro dela de que ela está de alguma forma perdendo tempo da vida dela, que ela poderia estar fazendo algo de mais importante na vida dela e que ela se empenha em alguma atividade que tem o mesmo conteúdo desta cena que ela está vendo. Então, e como é que nós podemos nos livrar dessa culpa? Primeiro é reconhecer, porque isso é um ataque. Se eu olho para alguém e faço esse julgamento, fulano está perdendo tempo, eu estou julgando, eu estou atacando. Então eu preciso liberar este conflito em mim. Então eu reverto para dentro e peço ao Espírito Santo que cure a minha culpa. Porque veja bem, pode até ser que eu não esteja perdendo tempo, ou pode até ser que eu esteja perdendo tempo, mas o que vale aqui é como eu me sinto em relação a isso. Eu posso não sentir culpa nenhuma em estar perdendo tempo, como eu posso sentir culpa. Então, se eu sinto culpa, eu preciso que isso seja liberado, porque a gente já sabe que a culpa gera o quê? A culpa gera sofrimento, dor e morte. Então,
nós temos um caso simples de alguém assistindo televisão, que é um fato neutro, e de interpretações diferentes. E essas interpretações que viraram ataques precisam ser liberadas da minha mente, né? Dessas duas pessoas que tiveram essa interpretação. Então é importante notar que muitas vezes a gente vai achar que, poxa vida, eu me incomodo com essa situação, mas eu jamais faria isso. Quer dizer, como é que essa situação pode ter a ver comigo se eu não tenho nada a ver com isso? Então vou dar outros exemplos que encontrei até em vídeos do Wapnick, estudioso, né, do Curso em Milagres, que ele contou que em um workshop, uma senhora disse que tinha raiva do marido, que bebia e batia nas crianças e nela. Então ele disse que de alguma forma ela tinha algum conteúdo correspondente, digamos, dessa bebedeira do marido, porque dava raiva nela. E ela reagiu dizendo de forma alguma: eu nunca toquei no álcool, nunca bebi uma gota de álcool. Como é que você pode dizer que isso tem a ver comigo? E aí um amigo dela da plateia disse: não, olha só, o seu amigo bebe para se esquivar dos problemas, para fugir dos problemas. E você faz a mesma coisa, não bebendo, mas de uma outra forma. Então, aquela raiva que ela sentia, aquela afetação toda vinha, não por causa da bebida em si, mas por causa do conteúdo da bebedeira dele, que era uma forma de fugir dos problemas. Então, na verdade, a culpa que ela estava atacando, atribuindo ao outro, era a culpa que ela sentia em relação a ela mesma. Então, toda a raiva que eu tenho do outro é uma raiva que eu tenho de mim, porque o outro somente espelha aquilo que eu tenho dentro de mim. Existe um outro exemplo também que o Wapnick colocou, que houve no workshop, do senhor que ficou com muita raiva, que viu um cara passando, acho que no metrô, no trem, e empurrou uma garota para debaixo dos trilhos. E ele ficou meses com muita raiva daquilo, e ele não conseguia entender. E aí ele se deu conta como é que havia uma correspondência entre aquele fato da pessoa ter jogado a menina para debaixo do trem e ele. Ele jamais faria aquilo, ele jamais jogaria uma pessoa para debaixo dos trilhos do trem. Mas o que aquela situação tinha a ver com ele? Ele se deu conta, teve um insight de que ele trabalhava com crianças que adoravam ele, pessoas à volta dele, que adulavam ele, que ficavam em cima dele. Ele queria ter mais liberdade. Então, na verdade, o que ele queria inconscientemente nesse trabalho dele era se livrar das pessoas. Então, ele se deu conta que a pessoa que empurrou a menina para debaixo dos trens, ou seja, tirou a menina do caminho dele, porque ele estava passando, jogou ela para os trilhos, era um ato que abre passagem, sai do meu caminho. E ele tinha esse conteúdo igual dentro dele, e uma culpa em relação a isso, embora ele não fosse capaz de jogar alguém para debaixo dos trilhos do trem. Então é isso, pessoal. O tópico de hoje é muito importante, porque o perdão é o coração de Curso em Milagres, né? A parte mais importante desse curso, se nós não pudermos entender nada daquele livro-texto, das lições, o mais importante é entendermos o que é o perdão e praticarmos o perdão na nossa vida. Então, embora as circunstâncias possam aparentemente não ter uma correspondência com aquilo que eu sou capaz de fazer, como essas coisas mais extremas, de jogar alguém para debaixo de um trem, coisas mais bruscas, nós temos que prestar atenção não à forma, mas sim ao conteúdo. Então, toda vez que uma situação lá fora mexe comigo, me afeta, eu paro, presto atenção e digo: o que é que existe em mim, em termos de conteúdo, em termos de significado, que está me tirando do meu equilíbrio, que está me perturbando a minha paz? Então, existe alguma culpa que tenha este mesmo conteúdo. Então, mesmo que eu não preciso sequer analisar essa culpa, eu não preciso chegar à conclusão que o homem que assistiu a menina ser jogada para debaixo dos trens chegou: isso é porque eu quero tirar as pessoas do meu caminho. Não! Mesmo que eu não faça análise dessa minha culpa, o mais importante é eu reconhecer que esta culpa que eu vejo lá, ela está aqui, e entregar essa culpa para a cura pelo Espírito Santo. Então, é esse o trabalho principal. É isso que nós temos que estar atentos, é isso que nós temos que estar praticando no dia a dia, lembrando que todas as situações são laboratório para nós. O Espírito Santo usa todas as situações para desfazer a nossa culpa, porque desfazer a nossa culpa é desfazer o nosso ego. Então é isso aí, pessoal. Mais um passo na nossa caminhada. Um beijo e até a próxima.